Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vim esclarecer todas as vossas dúvidas sobre maquilhagem, pelo menos as que vocês me mandaram pelo Instagram. Eu recebi muitas questões, por isso, bora lá começar. A questão número 1, a dúvida em comum que toda a gente tem é como escolher o tom da base e qual saber o subtom. Então, vamos começar pelo subtom. Eu acho que a cena mais fácil de perceber e nunca falha é ver as veias do vosso pulso. Se vocês tiverem as veias verdes, o vosso tom é quente. Se vocês tiverem as veias mais arroxadas, o vosso tom é frio. Se tiverem os dois, que é o meu caso, o vosso subtom é neutro. E como escolher o tom de base certo? Vocês sabem que o meu corpo, eu não canso dizer isto, o meu corpo é mais escuro que a minha cara, que o meu pescoço, que o meu peito, por isso eu vejo sempre o tom aqui. Eu testo na parte de trás do ombro. Se vocês não tiverem esse problema, vocês devem testar no pescoço, no peito ou na cara. Nunca nos braços, nunca na mão. Eu, como misturo bases e crio o meu tom de base, só de olhar eu sei o tom, eu sei ver qual é o meu tom, eu não preciso experimentar. É sempre certo, mas em caso de dúvidas experimentem sempre ou no peito ou no pescoço. É o ideal. E eu não consigo perceber qual é o subtom ou o tom de uma pessoa só ao ver uma foto ou uma miniatura de foto. Vocês têm que ir à loja, testar, pedir ajuda, só testando as bases, só vendo o subtom é que vocês sabem se é o vosso tom ou não, só testando. Eu não consigo saber, ok? Eu queria ajudar, mas eu não sei. Quando usas só base para esconder as sardas, como ficar natural e não uma tela em branco? Ok, eu não uso base para esconder as sardas. Eu uso base para ficar mais uniforme, talvez esconder vermelhidão, algumas texturas. Para esconder sardas eu uso o corretor. E o corretor que vocês sabem. O meu favorito é o do Mercadona, da marca Deli Plus Fixo e que cobre. Este corretor é de alta cobertura e é o único que me cobre as sardas por completo. Neutraliza mesmo o tom das sardas. Eu já sei para mudar de opinião, vocês sabem, mas agora, a minha opinião agora é esconder as bases. Eu quis dizer sardas. Com o corretor, se calhar aplicar uma segunda camada, um pouquinho de base para corrigir ainda mais, se não tiver a usar este corretor, mas é sempre com o corretor que eu tento esconder as sardas. Podemos só usar corretor sem base? Claro que sim. Aliás, eu vou fazer um vídeo a mostrar como é que eu faço essa maquilhagem, essa rotina de maquilhagem, porque eu gosto muito de fazer, usar maquilhagem sem base, mas escondendo algumas coisas. Por isso eu vou fazer esse vídeo brevemente. Tinha que falhar. Brevemente, mas sim, claro que dá para eliminar passos e eu nessa maquilhagem uso menos passos que o normal. Tenho pele oleosa, uso primer matificante. A minha dúvida é se posso usar uma base hidratante. Sim, pode sim, e fica equilibrado as cenas, uma cena mais natural. Agora, se quiser uma pele mais mate, obviamente temos que usar base mate também. Se quiser algo mais hidratante, os dois passos hidratantes, mas acho que assim equilibra e quando eu quero um aspecto mais natural é isso que eu faço, um primer matte e uma base hidratante. Nós podemos misturar acabamentos, claro que depende do que a pessoa gosta e do que a pele suporta, mas dá para misturar e fica muito bonito no resultado final. Olá Marta, eu costumo maquilhar o rosto e só depois os olhos, achas que faço mal? Não de tudo. Neste caso não há ordem, é mesmo como a pessoa prefere. Eu pessoalmente gosto de fazer primeiro os olhos e só depois o rosto porque apoio melhor a mão. Eu consigo pousar mesmo a mão sem estragar a base e sem sujar a mão com base. Eu prefiro os olhos primeiro. Além disso, se a sombra cair um bocadinho, depois é mais fácil para tirar. Mas é mesmo questão de gosto, questão de preferência, como se adaptarem melhor. Neste caso não há ordem. A esponja, por exemplo, para espalhar o corretor deve ser utilizada seca. Eu pessoalmente prefiro usar úmida, não molhada, úmida. Nem que seja com um bocadinho de spray fixador de maquilhagem ou então o primer em água, mas eu molho sempre um bocadinho porque a esponja aumenta, o produto fica mais à superfície da esponja, ou seja, não absorve tanto e eu acho pessoalmente que espalha melhor, mas às vezes com preguiça eu própria espalho com a esponja seca. Quando faço o baking, com o passar do dia fico com as zonas brancas, é normal? Não é normal. Ou é o corretor ou é a base que estão a rejeitar o pó. Alguma coisa não está a funcionar entre os dois porque não é normal aparecer manchas brancas. Quando tiro foto com flash, parece um fantasma, sendo que a base é o tom certo.
é normal acontecer. Há bases que têm flashback, isso significa que batendo o flash, os pigmentos de luz sobressaem e a pele fica muito mais clara, parecemos mesmo fantasmas. Mas isso é normal acontecer em certas bases, só tens que escolher uma base que não aconteça. Este mundo da maquilhagem é mesmo isso, é testar, é ver o que é que dá melhor para a nossa pele, para os nossos gostos, o que é que se adapta melhor ao nosso rosto, o que serve para mim pode não servir para vocês. É mesmo um teste, só mesmo testando é que vocês vão vendo o que resulta melhor convosco. Que produto recomendas para a linha d'água? A mim sai sempre. Há um truque que eu faço há muitos anos, e eu já mostrei em tutoriais, que é assentar a linha d'água, ou seja, independentemente do lápis que usar, seja preto, seja castanho, eu não tenho nenhum lápis preferido específico porque eu uso qualquer um. Tem é que ser cremoso, tem é que deslizar bem, porque eu tenho essa área muito sensível aos meus olhos, meu Deus. Mas uso qualquer lápis e por cima, com um pincel pequenino, eu aplico sempre sombra preta ou castanha. Eu uso mais sombra preta, sempre opaca, sempre sem brilho, mas aplico sempre. Isso faz com que a sombra sobressaia mais, ou o lápis, fica muito mais escuro, mais marcado e fica o dia todo assim. Não sai, mesmo que chorem, fica ali perfeito, impecável, porque é pó na linha d'água. Também não borrata, impecável o dia todo. Por isso, esse é o meu truque para a linha d'água. Como escolher o corretor de olheiras? É a mesma cena que a base, testar no pescoço. E eu pessoalmente gosto sempre do corretor mais claro que a base para iluminar. Mas se vocês pretendem só corrigir as olheiras, só neutralizar o tom, usam o tom exato da base. Se quiserem clarear um bocadinho, dar luz e dimensão à cara, escolhem o tom abaixo do vosso tom de base. Se vocês não conseguirem mesmo, levem a base convosco, apliquem um bocadinho na mão, ponham o corretor ao lado e comparem os tons, vejam qual é o tom mais aproximado ou o tom abaixo. Eu vou ficar sem voz. Como usar iluminador líquido com a base? Eu não sei se é misturar ou por cima, mas se for a misturar, podem misturar na parte de trás da mão. Põem só uma gotinha de iluminador líquido e misturam com a base. Ou então, se for por cima da base, aplicam diretamente com os dedos um bocadinho e espalham mesmo com o dedo. É a melhor forma de espalhar esse tipo de produtos líquidos. O meu cut crease sai sempre mal. Help! O meu truque, corretor. Eu faço o chamado normal e depois aplico um bocadinho de corretor com um pincel assim achatado, estava-me a faltar a palavra, com um pincel assim mais achatado, mais denso, faz o formato direitinho do olho, com corretores ajuda imenso, porque limpa e depois é só aplicar a sombra por cima e escusam de esfumar mais. Para quem não gosta muito de usar base e pó, qual a melhor dica? Vai de encontro àquele vídeo que eu vos falei no início. Vocês podem usar corretor só nas partes em que querem esconder e mais nada, não precisam de usar base, não precisam de usar pó, eu não gosto de usar pó. Vocês podem saltar essa parte e se quiserem eliminar algumas coisas, eliminam com o corretor. Claro que também podem usar BB Cream, algo mais leve, mas lá está, eu acho que tem sempre aquela sensação de base, apesar de ter menos cobertura, obviamente, mas na cara sente-se base. Se não quiserem ter essa sensação, corretor nas áreas que querem esconder e está a andar. Uma pele oleosa que já fica toda shiny, pode usar iluminador? Pode sim, depende muito do gosto de cada um, do que gostares mais de ver na tua pele. Se te incomodar aquele brilho todo, aplica só acima do blush. Se não, aplica iluminador onde quiseres. Vai da preferência de cada um. Eu estou na fase de não usar tanto iluminador, aliás, não tenho usado mesmo. Às vezes uso uma base mais luminosa, mas não estou nessa fase já. Mas nós podemos tudo, não há regras de maquilhagem. Cada um é que faz o que quer. Como é que posso matificar a pele sem ser com pó? 3 produtos. Primer mate, base mate e fixador de maquilhagem mate. É o suficiente, é o que eu faço quando quero um aspecto mais mate. Claro que se vocês quiserem podem usar pó, obviamente, e ajudar a matificar mais, mas se não quiserem não é necessário. E esses 3 produtos é que têm que ter esse acabamento, porque se algum já for mais luminoso ou hidratante, depois nota-se que fica um aspecto mais natural, mas para ser totalmente mate, os 3 produtos têm que ser mate, matificantes. É possível misturar primers, por exemplo, aplicar um hidratante e por cima outro minimizador de poros? É sim. Aliás, eu faço isso. Eu tenho partes secas e partes oleosas, vocês sabem, eu não me canso de dizer, mas eu tenho que dizer. Eu tenho pele mista, ou seja, requer primers diferentes, requer acabamentos diferentes para cada situação. Por isso eu uso ou na testa, ou no queixo, ou então nas texturas uso um primer mate.
e à volta uso um primer hidratante. Agora, eu já cheguei a misturar mesmo os dois, a aplicar pela cara toda hidratante e depois só nas partes onde precisava primers matte, e resultou de igual forma. Aliás, acho que fica exatamente igual, por isso eles resultam. Outra questão que me fizeram muito foi a diferença entre bronzer e contorno. São coisas totalmente diferentes e que muita gente confunde, por isso eu vou tentar esclarecer tudo agora e mostrar os diferentes pós. Então, contorno serve para afinar o rosto, para minimizar, para esconder certas áreas e destacar outras. Basicamente criamos sombras no rosto para destacar outras e esconder as menos desejáveis. Já o bronzer, que parece igual, mas é totalmente diferente, serve para bronzear a cara, como o próprio nome indica. Não serve para emagrecer, não serve para esconder, não é para criar sombras, é mesmo para bronzear e criar dimensão na cara, para não ser só de um tom, para parecer uma cara bronzeada, com luz, com tom. Eu vou-vos mostrar a diferença. Este é um bronzer. O bronzer é um castanho quente, com tons alaranjados, tons de tijolos, tons avermelhados. São tons quentes, é exatamente como o sol, é para bronzear. Este é um tom de contorno, são castanhos acinzentados, mais frios, não tem qualquer tom quente, é mesmo para criar sombras na cara. Obviamente este é claro, porque eu sou uma pessoa clara, mas são tons mais frios. Pessoalmente eu não faço contorno porque a minha cara já é fina, já é magra, já é definida, por isso eu não preciso defini-la ainda mais. Se vocês quiserem, tudo bem, vocês é que sabem, mas eu pessoalmente não gosto de ver em mim, também não preciso, por isso é que eu só tenho este tom para vos mostrar. E eu bronzeio a cara. O pincel que eu uso, eu gosto muito deste, é muito antigo, da Primark, é um kit de pincéis, um kit básico de pincéis, e eu gosto dele por ele ser oblíquo e ele ainda cá está. Muitos anos depois, ainda cá está. Para bronzear a cara, eu aplico na testa de lado e aqui em cima um bocadinho. E dependendo da maquilhagem, eu aplico no topo do nariz. Depende muito da maquilhagem, mas a maior parte das vezes eu não faço. Eu aplico somente na testa de lado. Contorno, vocês vão aplicar abaixo do blush, do canto da boca em direção ao cimo da orelha. Vocês aplicam uma linha a direito aqui. Claro que vocês têm que esfumar, mas é aqui que vai ficar. No nariz de lado. E vocês também podem fechar um bocadinho a testa, fazê-la um bocadinho mais pequena. Eu no meu caso precisava, mas eu não faço. E vocês aplicam aqui em cima. Não trazer muito para baixo, só ficar aqui em cima. Enquanto que o bronzer já podem exagerar um bocadinho e trazer até à sobrancelha, o contorno não, vão só deixar aqui. Outra coisa que eu me esqueci de mencionar. Na maquilhagem é tudo uma questão de prática. Eu também comecei do zero. Eu também comecei sem saber fazer nada. E eu fui praticando, fui descobrindo o que é que ficava bem, o que é que ficava mal, eu fui tirando fotos para ver o que é que me assentava melhor, porque é o que eu digo, pode ficar bem nas outras pessoas, mas em nós pode ser totalmente diferente, por isso vocês têm mesmo que testar e ir praticando. Só assim é que vão chegar lá. Como prolongar uma maquilhagem radiante, luminosa, sem usar pó, usando produtos cremosos. Eu já tenho um vídeo, uma rotina básica de produtos cremosos, eu vou tentar deixar o link na caixa de descrição, muitas vezes eu esqueço-me. Não é por mal, ok? É muita coisa para fazer. Mas tudo que seja prolongar a maquilhagem, o que eu recomendo é primers e fixador de maquilhagem. E claro, também ajuda a ter uma base duradoura, não é? O primer coloca-se antes ou depois do creme diário. O primer é depois do creme diário. A primeira coisa que se faz é limpar o rosto, aplicar o creme hidratante diário, deixar absorver muito bem. Só depois de estar absorvido é que aplicam o primer e iniciam a maquilhagem, porque se não deixarem absorver, a maquilhagem vai ficar muito mais oleosa, mais gordurosa e provavelmente não vai durar tanto ao longo do dia. Por isso, deixem absorver o creme hidratante e depois sim aplicam o primer, aliás. Achas que o primer de olhos é tão fundamental como o de rosto? Para mim não. É muito raro usar primer de olhos. Primer de rosto eu tenho que usar sempre, mas primer de olhos não acho tão essencial. Para quem não sabe, o primer aplica-se antes da base. Cada primer tem a sua função. Há primers minimizadores de poros, há primers mates, há primers hidratantes, há primers para texturas. Há vários primers, depende muito da pele e da necessidade de cada um. Para mim é mesmo essencial um primer de rosto porque, acima de tudo, cria uma barreira entre a vossa pele e a maquilhagem, ou seja, não vai sujar tanto, não vai acumular tanto, não vai estragar tanto a vossa pele. Claro que depois tem as coisas boas, minimiza os poros, texturas, prolonga a maquilhagem, hidrata às vezes ou matifica, mas para mim o essencial é que cria uma barreira e eu sinto-me mais protegida, a minha pele, sinto a pele mais limpa do que se não usasse primer, pelo menos ao longo do dia não sinto tão
absorver tanto. Um primer de olhos não acho essencial, porque se a sombra for boa, não precisa de primer de olhos. Eu pessoalmente gosto de usar corretor para uniformizar a pálpebra e isso também ajuda a prolongar, mas não acho essencial, porque se a sombra for boa, não precisa. Devemos colocar corretor antes ou depois da base, como preferirem e como precisarem e como gostarem de ver. Se tiverem umas olheiras mais profundas, eu aconselho aplicarem antes e depois da base. Eu, hoje em dia, tenho aplicado somente depois da base, mas se eu tiver mesmo algo muito carregado, aplico das duas formas. E como eu uso também para iluminar, eu gosto de ver depois da base, mas é mesmo como preferirem. Costumas usar pó para fixar a maquilhagem? Reparei que não costumas usar nos teus vídeos. Exatamente, eu não uso. Por isso é que não veem nos meus vídeos. Eu não uso pó, eu não gosto... Talvez não encontrei um que gostasse mesmo. Normalmente fico sempre às manchas, a base sai mais depressa, parece que rejeita, parece que a minha pele e a base rejeitam pó. Independentemente da base que usar, eu não gosto de ver. Fica demasiado mate e demasiado seca a pele, não sei, não gosto, pessoalmente não gosto de usar pó, eu matifico com outras formas, mas eu não uso pó. Tenho linhas de expressão na testa e de sorrir. Como fazer para que a base não acumule ali? É basicamente onde eu tenho. Na testa ainda não tenho muito. Eu acho que o primer ajuda bastante. Um primer que seja minimizador, que alise essa área. Normalmente um primer que tenha base de silicone. Acho que ajuda bastante a minimizar, mas uma base que não quebre tanto. Normalmente as bases, pelo menos as que eu já testei até hoje, todas acumulam, mais ou menos, mas todas acumulam. Não tinha reparado que estava aberta. Podiam-me ter avisado. Como colocar o corretor e ao longo do dia ele ficar intacto sem aparecer aquelas linhas nas olheiras? Quando descobrirem, digam. Acho que ajuda bastante a aplicar primer de sombras, somente naquela área. Ajuda a minimizar isso. E um corretor que não quebre tanto nas linhas. Esse acho que eu já desisti. Eu já desisti de encontrar um corretor que não quebrasse tanto. Todos quebram em mim. Uma coisa que eu faço, porque às vezes há dias em que me irrita ou eu sei que me vai irritar aparecer aquelas linhas, é criar um esfumado rente à raiz das pestanas inferiores. Isso faz com que esconda as linhas e não se note tanto quebrado, o corretor quebrado. É o que eu faço. É o truque que eu uso, é um esfumado nas pestanas inferiores, assim não se nota tanto. Hoje, claramente, eu não me importei. Outra dúvida comum é os primers de cores. Corretores. Verdes, amarelos, vermelhos, para que é que serve cada um? Eu vou tentar esclarecer tudo agora. Eu apontei tudo para não me esquecer e dizer direitinho. Por isso, eu vou tentar procurar aqui nas notas. Onde é que está? Primeiro, para quem não sabe, corretores de cor, para que é que serve? Serve para neutralizar o tom de manchas, de olheiras, qualquer tom que se tenha na cara, serve para neutralizar isso e não se notar na maquilhagem, ficar tudo mais uniforme. Vocês aplicam primeiro o corretor, espalham com a esponja, com o dedo, como quiserem, o corretor de cor, e depois aplicam o corretor de tom normal, de tom igual à base, por cima. Então, corretor azul é mais para peles claras e neutraliza tudo que seja hiperpigmentação, ou seja, tudo que seja assim manchas, sardas, coisas mais escuras, vai neutralizar isso. O corretor roxo é para pele clara a média e neutraliza tudo que seja amarelo, tudo que seja manchas amarelas, manchas claras. O corretor verde é para neutralizar vermelhidão, ou seja, tudo que seja borbulhas, vermelhidão de borbulhas, rosácea, isso vai neutralizar tudo. É o mais usual, é o que se mais vê, é o que se mais usa, porque é normal as mulheres, por exemplo, terem esta zona vermelha à volta do nariz, as borbulhas, por isso é o verde. O tom amarelo serve para as olheiras, para cancelar os tons roxos e azuis. O corretor de tom pêssego é para pele clara a média e cancela tudo que seja tons de olheiras mais escuros e que tenha, por exemplo, manchas castanhas também. Coisas mais pequenas também cancela. Já os tons avermelhados, laranjas, é para pele média a escura e cancela tudo que seja olheiras mais escuras, mais acastanhadas, mais fortes, vai cancelar isso. Como pôr corretamente o blush e o pincel correto para tal? Então, este é o pincel que eu uso. É da Canice Bernice, o pincel Super Acabamento Duo Fibra Blush. Para mim é o melhor pincel, ele já está um bocadinho tortinho, porque eu já o tenho há bastante tempo. É o único pincel que eu gosto de aplicar blush e ele é branco nas pontas, ok? Como é que eu gosto de ver no meu rosto, como é que eu aplico blush? Eu aplico assim, em direção à orelha e um bocadinho nas maçãs do rosto.
eu faço isto, ok? Há uma técnica para aplicar blush. Dependendo do vosso rosto, do formato do vosso rosto, há uma certa forma de aplicar melhor. Claro que esta é a forma que eu gosto mais de ver em mim, mas depende muito se tem o rosto quadrado, redondo, oval, em coração. Se vocês tiverem o rosto mais quadrado, aplicam como eu fiz, das maçãs de rosto para cima. Dão uma curvatura, aplicam assim até cima, ok? Se tiverem o rosto mais oval, aplicam assim nas maçãs de rosto, mas mais a direito. Não chegam tanto à orelha, ficam-se por aqui, mas mais a direito. Se tiverem em formato de coração, aplicam somente nas maçãs do rosto. Eu não gosto tanto de ver, acho que não fica tão natural, somente aqui, parece aquelas bonecas de porcelana que eu detesto, eu odeio aquelas bonecas de porcelana, mas aplicam somente nas maçãs de rosto aqui à frente. Se o vosso rosto for mais arredondado, vão em direção à orelha, mas aplicam só assim, não chegam às maçãs de rosto, aplicam mais para baixo em direção ao canto da boca e não aplicam mesmo nesta área, fica a direito uma linha diagonal, ok? Em relação à acne, corretor verde, e eu estou a falar concentrado mesmo na borbulha, corretor verde, corretor normal, base de alta cobertura, corretor novamente por cima de tom normal e pó, base em pó de preferência por cima. E eu estou a falar, por exemplo, imaginem este sinal. Estou a falar sempre com um pincel assim, e eu gosto muito deste para borbulhas, Deluxe Crease Brush da Real Techniques. Vocês aplicam diretamente e só no fim espalham à volta, sem tocar na borbulha, para não desfazer o que vocês fizeram. Mas nunca deslizem, nunca passem a esponja assim, nunca passem o pincel, sempre com batidinhas para maior cobertura. Outra dúvida comum é a aplicação do batom. Há muita gente que não consegue aplicar corretamente e eu tenho alguns passos que acho que faz toda a diferença e que eu faço sempre. Há 3 coisas que eu acho essenciais na aplicação do batom, principalmente no batom vermelho. Batom líquido vermelho não é fácil de aplicar, leva o tempo, é preciso aperfeiçoar e eu uso sempre estes 3 pequenotes. Lápis de lábios. É essencial criar limites nos lábios. Como vocês contornam o lábio, vejam mais ou menos onde é que vocês querem aplicar o batom e é muito mais fácil limpar do que limpar o batom todo. Um pincel achatado e denso. Isso faz com que ajude a limpar à volta. E normalmente eu começo por usar o pincel limpo e depois, no fim, para aperfeiçoar completamente e ficar uma linha mais perfeita, eu gosto de aplicar corretor da cor da base. Eu aplico um bocadinho nos cantos e depois, com o mesmo pincel, eu limpo assim à volta. Isso faz com que crie uma linha muito mais perfeita e pareça mais limpo, mais definido. Outra coisa que eu acho que também ajuda bastante é usar batons líquidos com aplicadores pequenos. Acho que facilita bastante e ajuda a chegar a certas áreas. Mas sim, lápis de contorno, pincel achatado denso e corretor são as 3 coisas essenciais para ficar os lábios perfeitos. E estas foram as vossas dúvidas sobre maquilhagem que deixaram-me no meu Instagram. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil acima de tudo e que vos tenha esclarecido todas as dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma, deixem nos comentários que eu vou andar por lá a ver e a tentar ajudar ao máximo. E sim, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo.